Olá, meus irmãos, aqui quem vos fala é o professor Clinton Ramachotti. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês o porquê é importante estudar a apologética. Recentemente nós temos visto um crescimento exorbitante em muitas religiões. Nós podemos pensar no islamismo, podemos pensar no catolicismo romano, podemos pensar em várias outras religiões. E com isso surge então mais uma vez a necessidade, a urgência de aprender apologética. Antes de tudo, nós precisamos pensar então no que é apologética. Apologética, resumidamente, é a defesa da fé, mas não é a defesa de qualquer fé, não é a defesa de qualquer coisa que eu confesso e que eu acredito. Apologética é a defesa da fé cristã, a fé verdadeira. A fé na palavra de Deus, a fé em Jesus Cristo como sendo o próprio Deus encarnado, a fé nas Escrituras como sendo única, inerrante, infalível e inspirada por Deus. Então por que estudar apologética? Por que é tão importante nós pensarmos em apologética? Por que é tão importante? Por que eu preciso me desgastar? Por que eu preciso gastar tempo, energia, dinheiro para poder aprender mais sobre como defender a fé cristã? Porque existem alguns fatores importantes. O primeiro de todos eles que eu destaco é a necessidade e a urgência de se combater as heresias. Quando nós pensamos em apologética, embora muitos pastores, muitos líderes sejam um pouco mais amistosos, não se opõem tanto às falsas religiões, é importante nós pensarmos em apologética como combate às heresias também. Os falsos mestres têm propagado diversas mensagens por aí. Nós podemos pensar nesses líderes que aparecem na televisão, nas rádios e recentemente muitos têm ido a podcasts. Muitos têm falado abertamente, milhares de pessoas têm ouvido. Então, quando nós pensamos em estudar apologética, nós estamos pensando em combater esses falsos ensinos, combater a mensagem mentirosa que vai contra o Evangelho. Quando nós pensamos em estudar apologética, é importante pelo simples fato de que nós estamos do lado da verdade, nós estamos do lado do próprio Senhor Jesus Cristo contra qualquer outro falso ensino. Um dos falsos ensinos que tem sido disseminado hoje, talvez não tanto quanto foi no passado, mas muito presente, é o neopentecostalismo. O neopentecostalismo ele vem anunciando uma teologia triunfalista, uma teologia onde o homem é colocado no centro. Deus, ele é amarrado, ele é acorrentado. O homem, ele pede para Deus? Não, o homem, ele exige de Deus. Recentemente, alguns vídeos têm rolado na internet e um deles é dito que quando alguém se torna servo do pastor, essa pessoa também faz com que Deus se torne servo dela. Ou seja, Deus ele é tomado, ele é acorrentado. Deus ele é colocado no banco dos réus. Deus é colocado como alguém que é subjugado. Por quem? Pelo homem. Então a apologética nos mostra que o falso ensino existe e mostra que nós somos responsáveis, chamados por Deus para combater esse falso ensino. Deus ele nos chama, ele chama cada um de nós, cada cristão, a no seu contexto, na sua realidade, combater os falsos ensinos. E quando eu digo combater, eu não quero trazer aqui a ideia de um combate bélico, físico. Nós não vamos sair por aí e pegar pelo colarinho assim essas pessoas. Por que você é um herege? Você tem que se arrepender. Não é isso que nós vamos fazer. Quando nós pensamos em apologética, no combate às heresias, no combate aos falsos mestres, nós pensamos em uma mensagem. Paulo, em Romanos 1, 16 e 17, vai dizer que ele não se envergonha do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus na salvação de todo que crê. O Evangelho é uma mensagem poderosa. Ela não é uma mensagem vazia, oca, sem sentido. Ela é uma mensagem poderosa. E essa mensagem poderosa, ela traz consigo o anúncio de que Jesus Cristo é Rei, é Senhor. E nós podemos pensar em Jesus Cristo como sendo o nosso general de fato, porque nós somos soldados. Nós estamos aqui neste mundo para poder combater também os falsos ensinos. Falsos ensinos que têm levado amigos nossos, familiares nossos à perdição. Esses falsos ensinos têm sido propagados, pessoas têm sido enganadas. E o que nós temos feito com isso? Talvez nós não tenhamos dado a devida importância à apologética. Por essa razão é que é importante estudar apologética, estudar meios de poder combater os falsos ensinos. A verdade de Deus nos foi dada.
Deus, ele nos entregou a sua palavra. O evangelho está em nossas mãos. Nós precisamos olhar então para esses falsos ensinos e combatê-los com a verdade. Um outro motivo do porquê é importante nós estudarmos apologética é porque nós vamos aprender a evangelizar melhor. Sim, na apologética nós aprendemos a combater o falso ensino, mas em todos os momentos em que nós somos confrontados por ímpios, por ateus, por cientificistas, por pessoas que estão ali crendo em pensamentos mentirosos e falsos, nós precisamos estar munidos com a verdade. Nós precisamos crer na verdade. Nós precisamos receber essa verdade em nosso coração e crer nela. A partir disso, nós teremos munição para poder combater todo falso ensino. E no evangelismo isso é muito importante. Muitos de nós lidamos com incrédulos todos os dias. Alguns incrédulos são conhecedores. Alguns incrédulos conhecem muito a ciência, conhecem muito os filósofos. E nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos saber o que diz a palavra de Deus. Como diz esse meu livro publicado pela editora Educação Cristã, A Verdade de Deus no Mundo, a importância de receber e crer pela fé na palavra de Deus. Por que é importante eu receber e crer pela fé na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela é uma espada, ela é comparada à espada. Em Hebreus nós temos exatamente essa descrição, a palavra de Deus sendo comparada a uma espada, que ela é capaz de dividir aquilo que é indivisível. Sendo assim, quando nós estudamos apologética, nós estamos nos aprofundando na palavra de Deus, estamos nos aprofundando em meios de combater os falsos ensinos. E junto a isso nós vamos lidar com pessoas que são crentes às vezes em religiões falsas. Nós vamos lidar com pessoas que creem no neopentecostalismo, pessoas que às vezes vão crer no movimento das Testemunhas de Jeová. E aí, como nós vamos combater esse ensino? Exatamente estudando apologética. O campo da apologética ele é muito amplo, então ele permite que nós estudemos a palavra de Deus como sendo a nossa principal arma, a nossa principal ferramenta, mas ainda assim ela nos abre um leque gigantesco para que nós possamos estudar também as falsas religiões, o que eles acreditam, o que eles ensinam, e a partir disso então nós temos em mãos aí um acervo de livros à nossa disposição. Com isso, o nosso evangelismo se torna mais assertivo. Eu não estou dizendo que nós vamos converter as pessoas, Deus não nos chama a isso. Deus nos chama a ensinar o evangelho para essas pessoas, persuadindo-as pela palavra, pela verdade, como Paulo fazia com os judeus. Paulo, todo sábado, todo sétimo dia, ele ia até a sinagoga, pregava o evangelho e ensinava os judeus. Ensinava os judeus sobre a fé em Jesus. Então, a apologética, a defesa da fé, ela também nos capacita a estar diante de incrédulos, diante de pessoas que creem em falsas religiões e evangelizar essas pessoas. Nós somos chamados a isso. A grande comissão nos ensina muito. Jesus, ele diz naquele momento que ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra, ele coloca, vá, preguem o evangelho. E quando nós vamos pregar o evangelho, nós vamos lidar com pessoas que estão ali afundadas em pensamentos diversos. Pessoas que estão seguindo religiões, pessoas que estão seguindo ciência, humanismo e tantas outras coisas. Com isso, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos conhecer a verdade. Se nós não conhecemos a verdade, como nós vamos evangelizar? Se nós não dominamos bem, não manejamos bem a palavra da verdade, como nós vamos combater? Irmãos, nós estamos em guerra. Essa guerra, ela não é uma guerra física, uma guerra visível. É uma guerra ideológica, é uma guerra de pensamentos. Recentemente, nós temos visto pessoas que estão aí apoiando o aborto, apoiando várias coisas que vão contra a ética cristã. Diante disso, nós precisamos estar munidos com a verdade. A palavra de Deus, ela se apresenta para nós exatamente como a nossa espada. Usemos a nossa espada. Combatemos os falsos ensinos. Mas para isso nós precisamos estudar apologética, que é muito mais do que uma matéria. Um outro ponto do porquê é importante nós estudarmos apologética é porque nós criamos diálogos. Muitas vezes nós não sabemos como dialogar com pessoas que pensam diferente de nós, pelo simples fato de nós não termos conhecimento suficiente sobre determinados assuntos. É claro que nós não vamos conhecer tudo, é claro que nós sempre vamos precisar conhecer mais, mas para isso nós precisamos começar. E a apologética é exatamente o lugar de onde nós começamos. A apologética nos traz
muitos benefícios. E um dos benefícios é esse. Nós vamos conseguir dialogar com pessoas que pensam diferente de nós. Pessoas que muitas vezes nos apresentam pensamentos, alguns deles até aparentemente corretos. Nós vamos olhar e falar assim, será que não é verdade isso que essa pessoa está dizendo? Mas para isso, para que eu consiga combater esse pensamento, eu preciso estudar apologética. Para que eu consiga dialogar com uma pessoa e esse diálogo possa tomar um rumo onde eu consiga ter começo, meio e fim, uma argumentação coesa, uma argumentação consistente, coerente, eu preciso estudar apologética. Do contrário, o diálogo acaba no momento em que a pessoa responde algo que eu não sei. Às vezes a pessoa vai sim nos apresentar uma dúvida, nós vamos estudar essa dúvida, em outro momento vamos voltar e falar com a pessoa. Em outros momentos, nós não teremos essa oportunidade. A única oportunidade que nós teremos é aquela oportunidade. A oportunidade de, naquele momento, dialogar com essa pessoa, expor a verdade e derrubar os falsos ensinos. Então, estudar apologética é importante também por isso. Estudar apologética também é importante porque nós precisamos aprender como orar. Mas, poxa, o que apologética tem a ver com oração? Tem tudo a ver com oração. Nós não saímos de casa e confrontamos os falsos ensinos, nós não vamos até aqueles familiares, amigos que temos e confrontamos os ensinos deles sem oração. A oração mostra que nós dependemos de Deus. A oração nos ensina que Deus é quem governa todas as coisas, inclusive os nossos argumentos. Então a nossa apologética, quando ela está debaixo de oração, quando ela está fundamentada na palavra de Deus, é uma apologética eficaz. Ainda que as pessoas que nós confrontamos, que nós ensinamos, que nós debatemos, não creiam na verdade. O nosso papel é sermos bons mensageiros, bons soldados. A oração nos coloca de joelho diante de Deus. E nesse momento nós dizemos, Senhor, nós não somos capazes de nada. Os nossos argumentos não são poderosos, mas a tua palavra é poderosa. É dessa forma que nós cremos. É isso que a oração nos ensina. A oração nos coloca como impotentes, porque de fato nós somos. A nossa apologética é poderosa quando ela é baseada na palavra de Deus. Quando a nossa defesa de fato parte do que a palavra de Deus diz, confrontando os falsos ensinos. A palavra de Deus ela tem muito a nos ensinar. A oração é o meio pelo qual nós nos dobramos diante de Deus. A palavra é o meio pelo qual Deus se comunica e fala conosco. Como bons estudantes de apologética, nós precisamos aprender muito, nós precisamos crescer. Charles Spurgeon certa vez disse que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Eu gosto de parafrasear essa frase dizendo que todo cristão é um apologeta ou é um impostor. Por quê? Porque todo cristão precisa se posicionar. A apologética ela traz ao cristão um posicionamento. O cristão não pode ser frouxo. O apologeta não pode ser frouxo. É claro que, como eu disse, nós não vamos sair por aí e brigar com as pessoas e confrontar as pessoas dando soco, dando tapa. Não, não é isso. Nós precisamos confrontar os pensamentos. O grande problema, meus irmãos, está no coração de quem crê na mentira. E nós, como pessoas que abraçam uma apologética cristã consistente, nós que somos cristãos ortodoxos, protestantes, reformados, nós precisamos abraçar o pensamento de Deus, a palavra de Deus, e apresentar isso para as pessoas. Não vai ser o nosso argumento que vai levar a pessoa a crer na verdade, mas Deus vai usar, olha só, Deus vai usar os nossos argumentos para que a palavra de Deus seja colocada no coração dela. Nosso papel é falar, é ensinar, é confrontar, é defender a verdade. E aí nós confiamos no poder do Espírito Santo para poder trazer para essas pessoas a conversão verdadeira, certo? Pensando nisso, a ideia desse vídeo é essa, é trazer para vocês o motivo pelo qual é importante estudar apologética. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha trazido para vocês argumentos suficientes para estudar apologética. E eu quero deixar para vocês aqui um convite. Recentemente, a StackRef lançou um curso de apologética, no qual eu, Clinton Ramachotti, e o diretor Carlos Oliveira está à frente, coordenando e disponibilizando para vocês um curso completo com 5 livros,
5 módulos onde vocês vão ter acesso a 12 seitas. Dentre elas nós temos Adventismo, nós temos as Testemunhas de Jeová, nós temos Budismo, o próprio Neopentecostalismo também e tantas outras que são bastante conhecidas. Esse curso ele está disponível pela StackRef e aí o irmão que tiver interesse, a irmã que tiver interesse em estudar conosco, fica aqui o meu convite para você. Procure a página do Instagram da StackRef ou no Facebook, procure eles e peça o seu material, tá bom? Confesso para vocês, o material está muito bom mesmo. O que nós vamos fornecer para vocês, junto com os 5 módulos e o certificado de conclusão da StackRef, é um material de conteúdo que vai capacitar você na área da apologética cristã, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço.